Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para nós podermos tratar do assunto mais importante da nossa vida, o assunto que mais trouxe Jesus aqui para nos ajudar aqui na face da terra. Ele abriu mão da sua glória lá no céu e veio nos socorrer aqui para podermos estar resolvendo o assunto mais importante da nossa vida, que é o que nos separa de Deus. Nós temos um problema seríssimo, que é o problema do pecado, e o pecado nos separa de Deus, e o pecado é uma enfermidade espiritual que deve ser removida antes de nós partirmos daqui para a eternidade. Por isso, então, esta é a maior de todas as preocupações que o Senhor, Criador dos céus e da terra, tem conosco, e a maior preocupação dele é essa, porque ele tem aqui 8 bilhões de criaturas aqui na face da terra com esse problema, e Deus então está sempre preocupado com isso, para que nós possamos partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Nós temos que entender que tudo na vida tem regras e normas. Tudo tem regras e normas. Se entrarmos num carro e formos para o trânsito, lá tem regras, tem as suas normas de como nós devemos nos comportar lá. Se entramos na faculdade, também não vamos chegar lá na faculdade e vamos fazer as coisas do nosso jeito. Temos que nos adaptar aí às normas e às regras da faculdade. Se nós entrarmos em qualquer outra atividade do emprego, por exemplo, nós não podemos chegar lá e fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. Temos que nos enquadrar dentro das regras do trabalho. E assim em tudo que nós fazemos. E é lógico, é claro que também nós precisamos entender que partir daqui para a eternidade e fazer parte do reino de Deus tem as suas regras também, e nós temos que nos amoldar a elas, e as coisas não devem acontecer como nós imaginamos ou como nós queremos. Por isso, então, é muito preocupante, porque o pecado, essa enfermidade que nós temos na alma, ela tenta esquecer do problema espiritual. O pecado faz com que nós estejamos só olhando para baixo, só olhando aqui para essa vida, não nos preocupando para a vida espiritual, e isto é um problema que nós precisamos aprender a levar a sério, porque Jesus, nas suas orientações, ele diz claramente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que Jesus quer dizer são as nossas necessidades básicas aqui da vida. Se nós estivermos andando dentro do padrão de Deus, Deus vai sempre estar cuidando de nós. E assim Jesus então está sempre trabalhando para que nós possamos nos despertar e podermos estar nos preparando para partir desta vida para a eternidade, porque, como nós já dissemos muitas vezes aqui, que aqui na face da terra tudo tem começo, meio e tem fim. E nós vamos ter que um dia enfrentarmos esse fim, partirmos daqui para lá, e precisamos partir da maneira correta. Nós não podemos querer resolver o assunto lá não é o lugar. O lugar é aqui, porque Jesus já resolveu esse problema para nós. Ele já nos colocou numa situação em que nós devemos aceitá-lo ou rejeitá-lo, ou obedecer ou não obedecê-lo. Por isso, então, Jesus está sempre trabalhando para que nós possamos estar dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é superior à nossa, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que criou todas as coisas, e Ele que estabeleceu as normas e as regras. E quero compartilhar com você aqui um diálogo que Jesus teve aqui com os seus discípulos, lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do versículo 2 até o versículo 11, Jesus está dialogando com seus discípulos, e o assunto é o seguinte, que, lógico, Jesus está ensinando seus discípulos a se prepararem para partir daqui para a eternidade, e ensinando como eles devem se comportar, e depois também ensinar isso aos outros. E diz lá então João 14, a partir do versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for
e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fez as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então veja aqui, prezado amigo, prezada amiga, Jesus dialogando ali com os seus discípulos, ele está falando a respeito da sua vida espiritual, está falando da sua situação e preparando também os seus discípulos aqui para a sua partida desta vida para a eternidade. Por isso que então ele vai, no início do diálogo, ele vai falando a respeito do céu. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu vou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, Jesus aqui, dialogando com seus discípulos, está falando a respeito da sua missão, né, de que ele está partindo daqui para a eternidade, mas que ele vai preparar lugar para todos os seus seguidores, para todos aqueles que creem nele, e depois vai voltar para nos buscar, para estarmos com ele para sempre. E Jesus, então, faz uma afirmação para eles da seguinte maneira: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí, como eles não estavam compreendendo muito bem aquilo que Jesus estava falando, então Tomé deu a sua replicada: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Jesus, então, agora coloca a regra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, então, Jesus coloca a regra que nós devemos seguir para podermos fazer parte do reino de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que Jesus, então, ele diz aqui como é que nós devemos estar enquadrados para fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós creiamos em Jesus, que nós recebamos a obra que ele realizou ali na cruz do Calvário, morrendo por nós, sofrendo a punição dos nossos pecados para nos curar dessa enfermidade espiritual, pois o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário é o sangue de um homem justo, perfeito, sem pecado, que morreu em nosso lugar, sofrendo a punição dos nossos pecados, para podermos, então, fazer parte do reino de Deus, para podermos sair desta vida e entrar na eternidade sem pecado nenhum. Por isso, Jesus sempre diz nas suas afirmações: quem crê em mim tem a vida eterna. Tem hoje, não terá depois. Por isso, então, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus vai dialogando aqui, então, com seus discípulos e vai mostrando para eles que eles precisam conhecê-lo melhor. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo aqui que ele e o Pai é um só. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus aqui vai mostrar para eles que Jesus é exatamente a essência divina do Pai. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3,
o autor dessa epístola, ele descreve Jesus da seguinte maneira: ele que é o resplendor da glória e a extensão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja aqui, prezado amigo, que Filipe, Tomé estavam ali na presença de Jesus. Jesus estava realizando tantas coisas maravilhosas que somente Deus poderia realizar, como, por exemplo, né, curando enfermidades que não havia cura, dando vista aos cegos. Veja que vistas ao cego, 2000 anos depois que nós estamos aqui, até hoje, ninguém consegue dar vista a cego nenhum. Então, Jesus fez tantas coisas maravilhosas na presença desses discípulos, e eles, mesmo assim, por causa da simplicidade de Jesus, eles tinham dificuldade de reconhecê-lo como Deus. Por isso, então, Jesus fala assim: não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Veja, crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. E aqui, então, prezado amigo, que nós temos que compreender que Jesus realmente, pelo grande feito que ele fez durante a sua vida aqui entre nós, mostrando que ele é o próprio Deus, que ele veio nos salvar, que ele veio resolver o maior de todos os problemas que nós temos. Ele veio aqui realmente porque nos amou, deu a sua vida por nós, morreu por nós. E Jesus, ele, então, depois de ter morrido ali na cruz, sofrendo a punição dos nossos pecados, ele, depois de 3 dias, ele ressuscitou, voltou à vida, mostrando assim que ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder de realmente cumprir as suas promessas de nos dar vida eterna. Ele ascendeu aos céus e assentou-se à direita da majestade nas alturas, conforme vemos aqui em Hebreus 1:3. E Jesus, continuando aqui com os seus discípulos, no seu diálogo, ele vai, então, consolando os seus discípulos por causa da sua partida, que estava perto da sua prisão, do seu julgamento, da sua condenação, da sua crucificação. Ele vai, então, consolando os seus discípulos para que eles estejam preparados para esse momento terrível que eles iriam experimentar sobre a sua morte. E então ele diz aqui em João 14: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Você veja que Jesus aqui, então, está mostrando aqui que ele vai voltar, e que ele vai voltar agora não mais de uma forma visível, fisicamente, como ele estava ali diante dos seus discípulos, mas que ele iria voltar de uma maneira em que eles iriam saber que realmente eles estavam em íntima comunhão com ele, porque ele disse que ele habitaria conosco e estaria em nós. Todos aqueles que realmente creem em Jesus têm os seus pecados lavados, purificados, e o sangue de Jesus, então, nos coloca purificados diante de Deus. O Espírito de Deus vem e habita em nossos corações, e nós agora sabemos que temos íntima comunhão com ele, conforme ele vai dialogando aqui. Ainda por pouco e o mundo não me verá mais, mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Veja, prezado amigo, prezada amiga, que Jesus está vivo, presente, que você também pode ter esse relacionamento íntimo com Jesus através do seu Espírito Santo. Jesus está dizendo lá
em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Veja, então que Jesus está aqui à procura de seguidores, à procura de homens e mulheres humildes que reconhecem que precisa dele para resolver o problema do pecado, para partir desta vida para a eternidade com toda a tranquilidade. E o Espírito de Deus vai sempre confirmar com o nosso espírito que somos filhos dele, que já estamos preparados para partir desta vida para a eternidade. E essa é a nossa batalha, a nossa luta, para que você alcance essa bênção maravilhosa, que é a graça de Deus. Prezado amigo, que você busque com afinco, ore a Deus, colocando sua vida nas mãos dele, pedindo perdão pelos seus pecados cometidos, por ter deixado Deus de fora da sua vida tanto tempo, e assim recebendo ele como Jesus Cristo, como o único e todo suficiente Salvador da sua vida. Ele vai se manifestar para você e você vai ter a paz que a tua alma deseja. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, que você dê aí o seu gostei, não gostei, dê o seu faça o seu comentário e compartilhe essa mensagem. Para você, meu amigo, que já conhece a linguagem do Evangelho, já passou pela experiência do novo nascimento, espero que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Sempre lembrando que é muito importante nós estarmos trabalhando para que o número de salvos aumente aqui no nosso país, para que o número de salvos esteja aumentando numa progressão geométrica. Dentro de pouco tempo possamos ver uma grande multidão de brasileiros regenerados, clamando pelo governo de Deus, para que ele venha aqui então sarar a nossa terra e levar o coração do rei para onde for necessário, conforme diz a palavra de Deus lá em Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!